A paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos nos pôr de pé. Você já cumprimentou o irmão que está aí ao seu lado? Louvado seja Deus. Este não é outro lugar senão a casa do Senhor. E hoje teremos mais uma lição abençoada desse trimestre, que nos faz cada vez mais falar de Cristo e menos de nós mesmos. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Abençoa, ó Deus, cada professor, cada aluno. Abre as mentes, Senhor, para receber, Senhor, do Teu ensino, da Tua instrução, que será ministrada por cada professor, em cada sala e aqui também no templo. Seja conosco nesta manhã, enche-nos, Senhor, da graça e do conhecimento do Teu reino. Eu te peço e agradeço as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Assente-se aplaudindo ao Senhor. Neste momento estaremos ofertando ao Senhor com alegria. E saiba, quando você semeia no reino de Deus, nós estamos não plantando uma semente egoísta, mas sim altruísta. Uma semente que irá dar frutos não somente em nossa vida, mas em muitas outras vidas. Nós temos visto, né, o quanto tem alcançado as nossas sementes neste reino, neste tempo. E digo mais, a sua semente não produzirá frutos somente neste tempo, mas também além deste tempo. Adore ao Senhor com os seus dízimos e ofertas. Os obreiros podem distribuir os envelopes. Se você precisar de um envelope de dízimo, peça ao obreiro, ou então pegue aqui em cada coluna aqui nas laterais. Amém? Adore ao Senhor. Ei, paz do Senhor, meus irmãos.
Cadê sua oferta? Cadê sua semente? Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, por essa manhã, Senhor Deus, de estarmos te adorando, Senhor Deus, louvando e bendizendo o teu santo nome, ó Deus querido. Pai, nos abençoa, Pai, abençoa a tua família, a Devec, ó Pai querido, que tu venha, Senhor Deus, fazer prosperar, Senhor Deus, as nossas vidas aqui nesse lugar, ó Pai. Abençoa teus filhos, ó Deus, que com o coração aberto tem contribuído para essa obra aqui. Abençoa, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Aleluia. O obreiro chegando aí na extremidade. Passa o envelope. Amém. Como de costume, as classes estão liberadas. As crianças, adolescentes, juniores. Depois do blindex, no primeiro pavimento. Os professores já estão aguardando. Os jovens aqui na entrada anexa. Na sala anexa. E nós desfrutaremos desta aula no templo. Amém? Peço aos amados que não são de nenhuma dessas classes que citei, além, no caso dos adultos, né? E venham aqui mais para frente, depois ali da mídia. Vamos desfrutar dessa lição juntos. Tá? Já estamos aqui conversando com o pastor. Nós já estamos fazendo um trabalho de cultura, né? Obrigado. E já nós estamos sentando mais, né, na coluna que precisamos para desenvolver a aula. Agora é trabalhar a cultura para cá, para estarmos juntos, os alunos juntos. Amém? Aproveitar melhor a lição. Nossa lição hoje é a lição de número 4. Marcos, o Evangelho do Servo. E eu quero que você receba um aplauso pela vida do nosso professor, Diácono Alexandre Oliveira. Vem para cá. Deus o abençoe e use. Explore a lição. E o Senhor te abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Eu sou grato a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui. E como eu ouvi com um professor e a própria Bíblia vai dizer, conforme o reino de Deus vai crescendo, as oportunidades vão surgindo. E cabe a nós aproveitarmos as oportunidades e utilizarmos de toda a ferramenta da palavra para sermos um grande instrumento de Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, nosso pastor Rafael, amigo de longa data. Nos conhecemos, eu acho que eu tinha 18 anos de idade, e ele 17, ou alguma coisa assim. Então, são muitos anos, mais de 20 anos andando juntos. E nosso pastor Evandro, nosso diácono abençoado Paulo Marcelo, pela rica oportunidade. Lição de número 4. Marcos, o Evangelho do Servo. O texto áureo da lição está em Marcos capítulo... O texto áureo não. O texto bíblico básico para a lição está em Marcos capítulo 1, do 9 ao 13. E depois o mesmo capítulo 9, do 30 ao 35. Todos têm a lição, a revista? Amém. Se não tiver, ali atrás, lá com o nosso diácono Arnaldo, nós temos revista da EBD, é muito importante você estar acompanhando. Marcos capítulo 1, do 9 ao 13. Eu queria fazer uma leitura responsiva com os irmãos. A gente consegue? Cada um lê um versículo? Eu vou ler o primeiro e os irmãos vão acompanhar. Marcos capítulo 1, do 9 ao 13. Diz assim o 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão.
E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E ali esteve no deserto 40 dias e 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O verso 30, a igreja. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. E chegou a Cafarnaum, e entrando à casa, perguntou-lhes: Que estavais vós discutindo pelo caminho? Agora o verso 35, todo mundo lê junto. E assentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, e todos os servos de todos. Amém? Pai Santo, aplica a Tua palavra nos nossos corações. Eu creio que grandes coisas Tu farás nesse dia, no nome de Jesus. Amém. O texto áureo da lição está aí, né, no Marcos capítulo 10, verso 45, que diz: Porque o Filho do Homem, se a gente fosse resumir, né, todo o livro de Marcos, porque ele vai falar de Jesus como um servo, está aí: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida ao resgate de muitos. Porque quando a gente fala de servo, muitos falam assim: não, meu sonho é ser um pastor, meu sonho é ser um diácono, meu sonho é ter uma posição, meu sonho é ser um líder. Mas quando a gente começa a compreender o que é ser um líder, o que é ser um servo, o servo ele está ali para servir, o servo ele está ali para se doar, o servo ele está ali para fazer o melhor dele em prol de muitas pessoas. E é esse servo que Marcos vai tratar. Se você for ver os livros que antecedem, na verdade, o livro de Marcos, alguns historiadores, escritores vão dizer que vai ser o primeiro, porque Mateus e Lucas vai falar da genealogia, da onde veio primo de Jesus, que veio de Isabel. Mateus vai falar da linhagem desde Abraão, Davi até Jesus, mas Marcos ele não vai se ater tanto a raiz, não vai se ater tanto ao início da história, mas vai falar sobre os milagres e os feitos que Jesus fez. Ou seja, ele vai dar mais ênfase a tudo aquilo que Jesus fez, que mudou a história da humanidade. E uma das coisas interessantes é que na vida de Marcos está lá registrado na Bíblia, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que esse mesmo Marcos aqui foi o Marcos que causou um transtorno e uma divisão entre Barnabé e Paulo. Que isso ele vai causar uma confusão entre eles a ponto de eles se dividirem, de Barnabé ir com Marcos e Paulo chamar Silas para ir com ele, para fazer cada uma viagem missionária em algum determinado lugar. Vai ser o mesmo que participou, né, daquele confronto ali, daquela confusão. Então, desde já, no início dessa aula, eu já quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. O quê? Quem sabe você entrou aqui e por algum motivo você não tem crescido espiritualmente, você não tem realizado os grandes feitos, porque alguma coisa no passado ainda te fere, alguma coisa no passado que deixou você desanimado, deixou você abatido, deixou você angustiado, e por isso você não consegue romper, não consegue vencer, porque você de repente participou de alguma coisa que machucou, magoou alguém, feriu alguém.
Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Eu quero dizer para você, se de repente você entrou aqui angustiado, abatido, porque não está conseguindo romper, vencer, chegar ao teu objetivo, porque alguma coisa que aconteceu no passado tem te ferido, tem te magoado, ainda hoje, eu quero dizer para você, está quebrado, anulado, destruído, em nome de Jesus, porque o mesmo Marco, que teve um nome rachado, um nome manchado lá atrás, lá na frente, ele vai escrever uma grande, linda, maravilhosa história de Jesus. Ei, Deus não te trouxe aqui à toa, Deus te trouxe aqui para dizer para você que você tem grandes coisas ainda a realizar através do nome dele. Se você crê, dê um glória a Deus. Amém. Não é pregação não, tá, irmão? Bom, dito isto, a palavra, o texto áureo, a palavra introdutória aqui, Jesus vai ser apresentado, mas diz assim, Marcos, na palavra introdutória, Marcos pode ser considerado o relato inaugural da vida de Cristo, com apenas 16 capítulos. O texto serviu de fonte a Mateus e Lucas no decorrer dos seus escritos. Este sobrinho de Barnabé, apresenta Jesus como o divino servo de Deus, enfatizando muito mais as suas obras que qualquer outro evangelista. Neste livro, veremos continuamente Jesus em ação. Os eventos sucedem-se e logo, imediatamente, você vai ver expressões que Jesus vai usar. Logo Jesus fez isso, imediatamente Jesus curou, depressa ele entrou. Então você vai ver muito dessas expressões usadas mais de 40 vezes no texto. Marcos apresenta um Cristo que trabalha não para ele mesmo, mas sim para o reino. Se você for ver no livro de Marcos, você vai ver registrado, lido, mais de 19 milagres realizados por Jesus. Fora o que Marcos vai dizer que que aonde Jesus chegava, todos os que iam lá eram curados. E aí, se você for ele não tinha como registrar tudo aquilo, ou seja, não foram só 19, ou seja, foram milhares de milagres que Jesus realizou. Bom, aliás, é uma surpreendente mensagem dos evangelhos. Jesus veio para servir. Está em Marcos, é o nosso textuário, capítulo 10, verso 45. Bom, aí aqui nós vamos apresentar Jesus como servo. Tópico 1. Jesus é apresentado. E aí, quando Jesus é apresentado, vai dizer aqui, Marcos não descreve a genealogia do mestre, acabei de falar. Tampouco fala sobre o seu nascimento. Isso é significativo, pois Jesus está sendo apresentado como servo. Bom, Jesus, ele vai até aparecer depois que a família vai esconder ele de Herodes, que está mandando matar as crianças, vai fugir para o Egito. Depois Jesus vai voltar, já adolescente, ele vai para uma festa com seus pais, e aí, nesse meio tempo, quando está voltando dessa festa, os pais estão achando que ele está lá na frente, junto com o povo, e quando chega lá, Jesus não está. Eles vão e voltam para o templo. E quando voltam para o templo, Jesus está ensinando, discutindo com os líderes da sinagoga. Depois eles pegam Jesus e levam Jesus para casa, para Nazaré. Bom, o conceito judaico de ensino era, ou seja, todo pai passava para o filho a sua profissão. Você vai ver novamente começar a falar de Jesus já com 30 anos de idade formado. E aí ele vai chegar a João Batista para ser batizado, a gente vai chegar nesse ponto. Só que nesse meio tempo, de 12 a 30 anos, 18 anos, Jesus não está sentado de perna para cima, ou com controle remoto, vendo série, ou no Face, ou no Zap. Jesus vai estar aprendendo
Tanto é que alguns livros vai falar de Jesus o carpinteiro. Ou seja, ele aprendeu o ofício com seu pai. Ele aprendeu os ensinamentos do seu pai. Ele tinha uma profissão. Ou seja, e no meio tempo que ele estava lá trabalhando, fazendo o momento dele, fazendo a obra de Deus, ou fazendo a obra com seu pai, ele estava em oração, ele estava buscando, ele estava meditando, ele estava orando, ele estava se preparando. E aí a gente vai entrar no tópico 1.1, que é o servo que foi preparado. E às vezes o tempo que Deus está me preparando não é o tempo que Deus está te preparando. Talvez o tempo que o Senhor esteja te preparando seja mais rápido do que o tempo que o Senhor esteja me preparando. E talvez o teu chamado seja muito mais rápido do que o meu. Não quer dizer que Deus te ache melhor do que eu, ou você melhor do que, ou eu melhor do que você. O importante disso tudo é eu e você sabemos que existe um chamado de Deus na minha vida e na tua vida, e que você não precisa esperar Deus te chamar para você poder se preparar. Quando Deus te chamar, você precisa já estar preparado. Quando Deus te chamar, é para você fazer a diferença. Você não vai ver Jesus tendo dúvidas do chamado dele. Você não vai ver Jesus vendo, como é que eu vou fazer para orar? Não, como é que eu vou fazer para curar? Você já vê ele curando, você já vê ele salvando, você já vê ele profetizando. Então, e um outro dado desse período de preparação, né, que o servo foi preparado, é porque você deseja servir a Deus? Se você que deseja servir a Deus e disse amém, eu tenho algo importante para dizer para você. Você vai conseguir vencer. Mas tem um outro dado que talvez você não tenha ouvido de ninguém, mas eu vou ter que falar para você. Todo aquele que está sendo preparado para Deus, se prepare, porque para ser servo dói. Se prepare para a dor. Eu sei que agora todo mundo silenciou, né? Mas a primeira coisa quando eu estava preparando essa aula aqui, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Pergunta se meu povo está preparado para sentir dor. Porque foi isso que o mestre sofreu. Bom, vamos lá. No tempo, tópico 1.1.1, no tempo do anonimato, mesmo sendo o Pai da eternidade, Cristo submeteu-se ao tempo para servir aos apóstolos eternos, os propósitos eternos. Nenhum detalhe sobre os primeiros 30 anos de Jesus é mencionado em Marcos, mas aqueles anos de anonimato foram essenciais para a sua preparação humana, acabei de falar, tendo em vista grande obra que realizara. Então, esse tempo de anonimato é aquele tempo em que você faz, mas, por incrível que pareça, parece que ninguém te vê. Você ora e parece que não tem efeito. Você prega e parece que ninguém ouviu. Você faz o seu melhor e a impressão que dá é que ninguém olha para você. Só que esse período, algumas pessoas acham que é um período, eu me acho insignificante. Eu acho que eu não vou fazer isso não. É aquele momento de lavar um banheiro da igreja, é aquele momento de visitar uma pessoa no hospital, é aquele momento de levar ceia para alguém que está enfermo em casa, é aquele momento de chegar, se o culto é 6h30, 7 horas da noite, chega 5 horas para poder fazer um ensaio, canta 10, 20 vezes a mesma música, para depois, na hora do culto, cantar uma vez só. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É aquele momento em que você está orando, nas madrugadas chorando, sofrendo, gemendo. Ninguém está olhando, é o tempo do anonimato. Jesus viveu esse momento de anonimato para ensinar para mim e para você que o tempo de anonimato não é um tempo para você morrer, mas um tempo para você crescer em Deus, para fazer a diferença. E aí, tem um livro do Michael Jordan, que vai falar num encontro, né, que ele teve com o pastor Maris Murro, que dorme no Senhor, que no encontro entre eles,
num elevador, eles vão conversar entre eles. Eu te conheço, o senhor é da televisão, o senhor é pastor, não, o senhor é o jogador de basquete, e aí começa a conversar entre eles, e aí Michael Jordan vai contar uma história para ele, e vai falar, pô, você é um grande jogador de basquete, tudo. Ele vai chegar pro pastor Morris, que dorme no Senhor, ele vai falar assim, mas nem sempre foi assim, pastor. Ele vai, não. Aí ele vai falar assim, pastor, eu cursava a universidade, só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então, eles me deram. Eu comecei a jogar basquete, porque jogando basquete eu tinha direito à bolsa. O pastor Rubens sabe muito bem dessa situação. Eu tinha direito à bolsa. E aí, só que se eu não jogasse, ou se eu saísse, eu ia perder minha bolsa. Só que o que acontece? Eu nunca podia jogar. Por quê? Porque o técnico dizia que eu era pior. Eu nem no banco ficava. Eu fazia parte da comissão, mas nem no banco ficava. E aí ele falou o seguinte, só que algo brotou dentro do meu coração. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E aí ele vai e conversa com o porteiro da quadra, para quando fechasse, todo mundo se dispensasse, fosse embora, ele pudesse treinar lá. E aí o porteiro vai falar para ele o seguinte, olha, eu vou deixar o trinco, o cadeado, como se tivesse trancado, mas você vai mexer e vai ver que está aberto. E aí você fica aí treinando. Ele falou que ficava treinando madrugada inteira, para poder entender o peso da bola. Aí ele falou que ali ele foi aprendendo o peso da bola, o arremesso. Aí ele arremessava do garrafão, arremessava de 3 pontos, e aí ia arremessando, e o tempo foi passando, ele foi treinando. Um dia, ele foi e pediu para que o técnico colocasse ele pelo menos no banco. E aí o técnico vai e coloca ele no banco. O jogo vai acontecendo e os jogadores vão fazendo falta. Nisso que eles vão fazendo falta, eles precisam sair, não podem mais jogar. E aí são substituídos por quem está no banco. Vai chegando um determinado momento que só tem ele, só tem Michael Jordan no banco. E aí o técnico olha para ele e fala assim, olha, eu só tenho você. Você vai ter que entrar. Faz o seguinte, eu sei que você não vai fazer nada. E como você é ruim, ninguém olha para você, aí ninguém vai querer te marcar. Então você vai e joga a bola aí disse o nome do jogador, joga a bola para fulano, que ele vai lá e vai fazer a cesta. Aí, nesse livro vai contar que ele, quando ele recebe a bola, ele falou que foram os segundos, os 30 segundos mais difíceis da vida dele, porque ele tinha que pensar muito rápido. Ou eu dou a bola para essa pessoa que o técnico mandou, ou eu deixo alguém tomar a bola de mim, ou eu faço alguma coisa diferente. E aí, conta nesse livro que ele fecha os olhos e joga a bola. E aí ele falou que ficou de olhos fechados e de repente começou a ouvir um alvoroço, uma gritaria, porque ele tinha feito uma cesta de 3 pontos e o time dele tinha ganho. E aí se tornou o Michael Jordan, que até hoje é falado e você conhece. Então ninguém começa de grande. Todo mundo um dia passou um momento de anonimato. Todo mundo passou um momento de dor, de tristeza, de angústia, de patinho feio, de alguém olhar para você e falar que você não presta, que você não serve, que você não vai chegar ao lugar algum. Mas se você fechar os seus olhos e prestar atenção, tem alguém te olhando e doido para que você lance essa bola, porque eu tenho certeza que se você lançar vai acertar a cesta. Esse é o Senhor Jesus. Vamos lá. Bom, mesmo sendo Deus, o haja, na condição de servo, ele aguardou o tempo para iniciar a obra. Todos nós precisamos esperar o nosso tempo para iniciarmos a obra que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos lá, tópico 1.1.2, no batismo. O batismo de João era
de arrependimento para a remissão dos pecados. Está lá em Marcos, capítulo 1, verso 4. Assim, ao vir Jesus, o batizador declarou em forma interjetiva, ele não precisava submeter-se ao batismo de arrependimento. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Está lá em Marcos capítulo 3, verso 14. No entanto, como servo obediente e exemplar, Jesus, mesmo sendo santo filho de Deus, foi batizado para cumprir toda a justiça. Está em Marcos capítulo 3, verso 15. Ou seja, Jesus não tinha necessidade alguma de ser batizado, mas ele vai fazer como forma de exemplo. Ou seja, eu e você precisamos ser exemplo. Ele vai dizer isso, porque nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, fragmentos de Cristo. E como fragmentos de Cristo, precisamos viver igual ao Senhor. E como fragmentos do Senhor, precisamos fazer o nosso ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Fazermos a diferença para essa geração. E aí Jesus vai nos ensinar que mesmo não tendo necessidade alguma de ser batizado, ele vai servir de exemplo para que eu e você possamos ser exemplos para essa geração. Exemplos para os nossos filhos, exemplo para a nossa família, quem é esposo, exemplo para a esposa, quem é esposa, exemplo para o esposo. E existe uma necessidade, quem é mãe, ser exemplo para filho e para a filha, quem é pai, ser exemplo para a tua filha e para o teu pai. Então cuidado porque você é um exemplo, você é uma referência. Ei, meu irmão, minha irmã, o teu filho está olhando para você, o teu filho está te observando, ele tem desejo de ser igual a você. Então seja exemplo profissional. Tudo bem, você trabalha, acorda cedo, chega tarde, teu filho está vendo isso, mas seja um exemplo de fé, seja um exemplo de humildade, seja um exemplo de sabedoria. Não saia discutindo, quebrando tudo, destruindo tudo, discutindo, querendo bater. O teu filho está vendo isso. Tem até eu lembro do pastor Alexandre aqui, um dia, ele contando a história do pastor que foi fazer uma visita no lar. O pastor separava uns dias da semana e fazia visita na casa dos membros, para ver como é que estava, orava e tudo. E um dia ele está na casa de um irmão, e aí ele está sentado, conversa vai, conversa vem, e tem uma criança que se esconde. Aí vem, aí se esconde, olha para o pastor e sai correndo e se esconde. E aí o pastor foi fazendo o trabalho, fazendo. Em um determinado momento o pastor já meio que inquieto, chegou para aquele menino e falou: meu filho, por que você toda hora olha para mim e sai correndo? Por que você toda hora olha para mim e sai correndo? O que está acontecendo? Aí ele falou assim: não, pastor, é porque o meu pai disse que o senhor tem duas caras, então eu olho e só estou vendo uma. Então, irmãos, seja exemplo. O teu filho está vendo, o teu filho está ouvindo o que você está falando em casa, tá? Seja exemplo para a glória de Jesus. Vamos avançar. Jesus foi um exemplo. Uma outra coisa que a gente precisa, e o batismo, ele vai ser também um referencial de selo de qualidade. Quando você é um batizado, quem olha para um batizado vê uma pessoa que agora está revestido, ou seja, está fazendo a diferença. Então, o batismo para um crente é o abandono do velho homem para uma nova história. Tanto é que costumava se falar na antiguidade das Assembleias de Deus. Paulo Marcelo está rindo porque é daquela época, A Gorete está rindo, que o crente ele faz duas vezes aniversário, Uma vez quando nasce e outra vez quando se batiza. Bom, tópico 1.1.3. Pelo Espírito Santo, Jesus desceu às águas batismais em obediência ao Pai. Ao levantar-se delas, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. Vamos ler, está em Marcos capítulo 1, no verso 10. Quem achou, pode ler em voz alta, por favor.
Amém. O carpinteiro de Nazaré precisava ser revestido de poder do Espírito Santo. Assim, saiu do Jordão e o Espírito Santo de Deus o conduziu ao deserto. Está lá em Marcos, no capítulo 1, verso 12. Ao retornar do deserto para a Galiléia, continuou no poder do Espírito Santo na sua obra. E aí eu entendo uma outra coisa. Quando Jesus vai dar passo a passo para que eu e você possamos nos tornarmos um servo de excelência, amém? E aí eu vou entender que ele vai falar primeiro da preparação, que ele vai falar do anonimato e a preparação, é estudar, é buscar a Deus em oração, é passar momentos de dor, de dificuldade, mas crer que Deus tem o melhor. E aí eu vou lembrar de Davi, né? E você se preparar. E aí ele vai dizer que é preciso que Jesus vai se batizar, ou seja, ele vai seguir viver em exemplo de vida e vai viver pelo Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, ou seja, um revestimento. Tem pessoas que querem trabalhar, amém, você quer trabalhar muito bem, mas você precisa seguir pautadamente o exemplo da palavra e você precisa ser revestido. Está lá em Filipenses, revestível de toda a armadura, Efésios 6, revestível de toda a armadura de Deus para quando vier o dia mal, você possa estar de pé. Ou seja, não adianta você desejar fazer a obra de Deus, desejar fazer, eu quero expulsar um demônio, mas você não se revestiu de Deus, não está em oração, o demônio vai rir da sua cara, e você pode passar vergonha. Eu lembro, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos de idade, e eu me converti em Mesquita, naquele bairro de Santa Elias, numa igreja chamada Batista Betel, de Mesquita. E eu lembro que eu participava de um evangelismo e ganhamos para Jesus um dono de um centro espírita lá no outro lado de Mesquita, na Coreia, um lugar chamado Coreia. Não sei se vocês aqui, alguém aqui sabe. E eu lembro que alguns ali abandonaram, pessoal que frequentava ali, né, o centro ali, metade abandonaram, e uma metade que amava o líder lá deles, ficavam lá porque queria, não é possível, se esse cara aceitou esse Deus aí, e eu vou ficar aqui para ver o que vai acontecer. E aí você, para quem conhece um pouco dessa história, quando você vai fazer oração em determinado lugar, já sabe o que acontecia, né? Todo culto, toda semana, caía muita gente endemoniada. E aí, eu estava ali, observava, o pastor falava, fica aqui, fica em oração, fecha os olhos, fala com Deus, ora aí. E eu ficava ali orando, aquela coisa. Só que você observava os pregadores, observava quem cantava, observava quem orava. E um dia marcou de forma negativa, mas para que eu pudesse abrir os meus olhos. E estávamos fazendo lá o trabalho de oração, tal. Só que em um determinado momento, quando estava chegando para o final da pregação, que começava aquela oração para a libertação, e alguns caíam ali, e aí algumas pessoas caíram e ficavam lá possuídas, e aí levantou um que estava do nosso lado, um pastor lá, e foi meter a mão. Nisso que ele meteu a mão, o espírito lá que estava na moça lá, levantou a mão e falou, sai de perto de mim. Aí eu fiquei assustado, falei, caramba. Aí ela, sai de perto de mim. Eles podem mandar eu embora, você não, porque você faz o que eu gosto. E naquele dia eu falei assim, Senhor, eu não sei o que ele faz que o diabo gosta, mas eu não quero fazer isso não. Então assim, é importante pedirmos a Deus um revestimento, porque às vezes estamos errando em coisas simples. Eu trabalho na área da saúde, e um dia a minha irmã falou, eu estou com uma dor, não sei aonde, não sei o que. Aí eu fui e trouxe um comprimido para ela. Aí no outro dia de novo. Aí um dia, o Espírito Santo falou assim, qual a diferença entre alguém
pegar um revólver e botar em alguém, ó, passa isso aí, e você pegar um negócio do hospital e levar para casa. Aí eu falei, Senhor, a gente precisa rever nossos conceitos, porque se eu estou tirando um comprimido do hospital para levar para casa, o meu pecado não é diferente, é só a consequência. Não é isso, pastor Rafael? Do meu erro é só a consequência, mas o erro é o mesmo. Eu estou tirando de alguém que um dia vai faltar. Eu estou tirando de alguém que não foi eu que comprei. Eu estou tirando de você, que é contribuinte, eu estou tirando do governo e estou levando para casa. Então, sim, falei, Senhor, eu não quero isso para mim, não. E a gente vai aprendendo aos poucos, né? Vai aprendendo ouvindo uma palavra, vai aprendendo ouvindo uma mensagem, vai aprendendo. Jesus vai falar isso, do revestimento. E esse revestimento de poder, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de mim. O que está de errado dentro de mim precisa sair. Eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso ser fiel. Eu preciso amar o meu próximo. Ontem eu estava na casa de uma tia minha, que o filho, ela falou com tristeza, ela está com 81 anos. E ela falou que estava muito triste, porque tem 20 anos que o filho dela mais velho não fala com ela. E eu fiquei ali, Senhor, tem misericórdia. E eu dei uma palavra para ela de Deus, mas é muito triste isso. Ela falou assim, eu na minha velhice eu estou muito triste, porque o meu filho, que eu amo, 20 anos que não fala comigo. Só porque eu falei uma coisa para ele. Ele ficou com raiva e nunca mais quis falar comigo. Então assim, é muito triste. Para ter um revestimento de poder, de graça. Eu falei para ela, tia, perdoa. Quando a senhora perdoar, a senhora vai sentir paz no seu coração. E aí, mas eu não peguei nada de nenhum lugar, irmão. Mas de repente tem um perdão para você liberar. Para Deus te revestir e te levar a lugares altos onde Ele quer levar. De repente, falta você obedecer em alguns aspectos para que você possa chegar no lugar onde o Senhor quer que você chegue. A Bíblia vai dizer que Davi, os irmãos dele estão lá, sendo condecorados. Todo mundo chegava com uma medalha diferente. Davi estava lá cuidando das ovelhas e das piores, das malhadas, lá atrás, no anonimato, largado, abandonado, cheirando a bosta de vaca, cheirando a ovelha. Mas a Bíblia vai dizer que, e aí eu vou além de estar com tudo isso, Deus, o pai dele vai falar assim, vai lá levar lanche para os seus irmãos, e traz notícia para mim. Se você olhar a grosso modo, Davi estava fazendo algo insignificante. Quem sabe você esteja aqui falando assim, o que eu faço na igreja é insignificante, ninguém vê. O que eu faço, eu cheguei na quarta-feira, tinha 4 irmãos ali fazendo evangelismo antes do culto. Quem sabe o irmão está ali fazendo evangelismo e falando assim, Senhor, ninguém está vendo. Deus está vendo, irmão. E aí, através daquilo que muitos achavam insignificante, Davi foi até a frente de batalha. E aí eu tenho outro dado para você, revestido de Deus que Davi estava, porque ele não só estava fazendo aquilo insignificante e bravejando, reclamando, enquanto ele estava fazendo aquele serviço insignificante, ele estava adorando a Deus, ele estava clamando a Deus, ele estava dizendo grandes coisas Deus fez na minha vida, ele estava ali fazendo o dele, mesmo sendo insignificante, o melhor. E aí quando ele vai para lá para ver como estão os irmãos, ele tem a notícia de uma afronta. E aí quando tem a notícia da afronta, tem um outro dado para você. Se você se revestir de Deus e seguir o passo de servo que o Senhor tem nos ensinado, sabe o que vai acontecer com a minha vida e com a tua vida? O que aconteceu com Davi. Mas aí, para isso você precisa ter atitude, porque quando ele vai ver a afronta, ele vai falar assim, quem é esse incircunciso para lutar contra o exército do Deus vivo? E aí ele vai se botar na brecha, ele vai se botar na frente daquele confronto, naquela batalha. E aí Deus vai honrar aquele homem, não só por causa da preparação, mas por causa da atitude. Talvez nada ainda aconteceu porque você tem honrado a Deus, você tem feito a vontade de Deus,
mas você ainda não se colocou na brecha, não tomou uma atitude na hora que tem que tomar. Então está na hora, meu irmão. Se você está na brecha, se você está lutando, sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou fazendo o meu melhor. Então, na hora da brecha, fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma outra coisa, o tempo passa rápido, né, irmão? Então, vamos. O servo, antes do servo for profetizado, vamos continuar no Espírito Santo. Tópico 1.1.4. Em uma vida de oração, a vida de Jesus como servo de Deus foi regada à oração. Não apenas em Marcos, mas em todos os evangelhos encontramos muitas referências a esse fato. Marcos 1,35 lemos: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu para um lugar deserto. Ali orava. A frase "e ali orava" está em um tempo verbal que indica uma ação contínua do passado. A vida de oração de Jesus era planejada, privada e prolongada. E aí eu lembro de Daniel. 3 vezes por dia ele separava um momento para se dedicar a Deus. Se eu fosse resumir aquilo que é falado de Daniel, eu ia falar que ele separava 3 momentos do dia e falava assim: esse momento é para o meu Deus. Esse momento aqui eu vou me dedicar às coisas de Deus. E aí o tema desse ano da nossa igreja, né, que o pastor Silas deixou para nós: ano de buscar mais a Deus. E aí, como é que eu vou fazer para buscar mais a Deus? Eu me dedicar mais em oração. Quando eu me dedico mais em oração, é eu jejuar mais, eu orar mais, eu fazer mais a obra de Deus, eu vir mais à casa de Deus. Quando eu venho à casa de Deus, eu aprendo mais, eu sou mais abençoado, a minha família é edificada. Então, Jesus, ele vai nos dar esse exemplo de uma vida de oração. Uma vida planejada de oração. A oração é a chave, irmãos. A oração é a chave. Você quer um casamento abençoado, uma família abençoada. Você quer ter saúde, saúde física e espiritual, porta aberta. Você quer ver milagres acontecendo na vida de muita gente. Oração, irmão. Oração. Leitura da palavra e oração. Continua ainda tudo do passado. Modernizaram muitas coisas, mas nada vai substituir a oração e a leitura da palavra de Deus. Bom, o servo foi profetizado. Ao apresentar, tópico 2, apresentar Jesus como servo não é particularidade do Evangelho de Marcos. Já no Antigo Testamento há profecias claras sobre o tema. Você vai ver em Gênesis dizendo que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Em Salmos, você vai ver os Salmos de Davi falando do Messias prometido, de alguém que ia fazer mudança na história. E aqui, eu queria que alguém abrisse em Apocalipse capítulo 13, verso 8, e lesse, por favor. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Amém. Ou seja, antes ele era pregado, hoje ele é pregado e eternamente será pregado. Como diz quase todos os cultos, o pastor Rafael aqui, ele fala, um dia, ele fala, você está achando bom louvor, adoração, mas um dia você vai estar eternamente adorando ao Senhor Jesus. Oi? Apocalipse 13, 8, irmão. Amém, amém, isso aí. Desde a fundação do mundo, ou seja, desde o início, o Cordeiro de Deus já estava lá. Amém? Bom, tópico 2.1. Temos nos Salmos referências proféticas acerca de Cristo como servo do Senhor.
No Salmo 40, versos 6 ao 10, vemos a obediência do servo do Senhor. Deleito-me em fazer a tua vontade. No Salmo 22, de Davi, é o salmo do servo que sofre, né? Todo o processo do Calvário está relatado nele. No verso 18, que fala sobre as vestes que seriam repartidas. Aí isso vai se cumprir. Lá em Marcos capítulo 15, verso 24, quando os soldados colocam vinagre, embebedam Jesus com vinagre, Jesus vai expirar, o véu vai ser rasgado, né? E no livro no tópico 2.2, o servo no livro de Isaías 53, vai descrever, né, o sofrimento daquele homem, né, do que seria o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Né, o profeta falou de maneira mais precisa acerca da pessoa e da obra de Cristo no Antigo Testamento. Foi Isaías, em razão disso, ele ficou conhecido como profeta messiânico, sendo o mais citado nos evangelhos, né? E aí você vai ver que não só Isaías, Zacarias vai falar a respeito vai predizer, né? Vai falar a respeito daquilo que viria, de Jesus, né? De Jesus. Logo no segundo versículo do Evangelho de Marcos, cita como está escrito o profeta Isaías, em Marcos capítulo 1, verso 2. O evangelista utilizou essa referência para apresentar o testemunho de João Batista sobre Jesus. Está lá em Isaías 40, verso 3. Quem achou pode ler, por favor. Isaías 40, verso 3. Ele já vai falar acerca de João Batista. João Batista vai preparar o caminho para o Senhor. E aí Jesus vai preparar o povo para uma vida eterna com Deus. E aí nós vamos vamos lá. Do capítulo 42 ao 54 do livro de Isaías, apresenta como tema principal Cristo, servo que daria a sua vida em obediência. O ápice desta revelação encontra-se no capítulo 53, a irmã acabou de ler. Não, perdão. No texto qual ele faz a pintura vivida, a obra redentora do Messias. Ou seja, no capítulo 53, ele vai descrever completamente, né, do 42 ao 54, vai falar toda aquela história, mas o 53 ele vai descrever que ele vai nascer de uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura, e ninguém tinha prazer em estar com ele. Ou seja, se for fazer alguma conjectura, você vai entender por isso que Judas, de repente, vai beijar Jesus, porque se falasse assim, os soldados pegariam um servo, pegariam uma pessoa errada. Judas vai sinalizar para aqueles soldados que era Jesus, quem era o Jesus que devia ser preso. E você vai ver que Jesus ainda vai tentar fazer com que Judas se arrependa, porque ele vai falar amigo, né? Que vem a mim, amigo. Ou seja, ele vai falar para Judas, pô, você teve tanto tempo comigo, e aí Judas não vai entender isso, não vai se arrepender. Quando ele vai entender o que Jesus fala, ele vai fazer o quê? Ele vai achar que a única forma é tirar a vida, porque é vergonhoso o que ele fez. Então, hoje, muitas pessoas que acham que tem o correto, depois que errou, é acabar com a própria vida. Eu lembro do ex-dono, né, do falecido ex-dono
Nilopolitana. Eu lembro que quase que chegou, faliu, né? A Nilopolitana de materiais de construção faliu. Ele estava endividado, estava com alguns problemas financeiros e tudo, e ele, ao invés de sentar, discutir, eu pago em 20 anos, pago em 30 anos, eu tento resolver, ele achou que a melhor forma, ele ficou com vergonha de falar para a família o que estava passando, e a forma que ele achou de resolver o problema foi se suicidar. E não é dessa forma. Nós entendemos que se hoje estamos passando por uma privação, uma dificuldade, Deus tem algo muito melhor e maior amanhã para nós. E aí, é porque aqui nesse tópico 2.2, o servo no livro de Isaías, Salmos, né? Tópico 2, e todo esse livro, eles apresentam a vida de Jesus. Salmo fala também de Jesus como rei, entendeu? Fala também como Jesus como filho do homem também. Isaías também fala, é um profeta messiânico, fala dele. Só que esse versículo que nós lemos aqui, foi exposto aqui, ele apresenta Jesus como servo. Os profetas profetizaram Jesus não só como o rei dos reis, mas também como servo, que veio para servir também. Entendeu? Então, isso que quer dizer aqui, aproveitando que você bebeu uma água, estou sentindo que você está precisando dar uma relaxada. Então, é importante nós entendermos que os profetas vieram profetizar um Jesus também como servo. Por isso que Marcos, quando escreveu o livro, o Evangelho, o segundo Evangelho, e apresenta Jesus como servo, ele não tirou do acaso, ele tirou justamente daquilo que ele aprendeu a respeito de Jesus. Conhecia através dos profetas, entendeu? E ele aqui, toda essa passagem que nós lemos, nós vemos que foi lida como Jesus como um servo para servir. Amém. E agora, tópico 3, o servo exemplar. E aí, para sermos, nós vamos ler aqui, para ser exemplo, eu preciso de treinamento, eu preciso de determinação. Aqui na revista, para ser o servo exemplar, ele vai ser Jesus, ele vai nos ensinar que ele vai ser exemplo de determinação, exemplo de fidelidade e de humildade. Tópico 3.1, exemplo de determinação. A determinação de Jesus em cumprir a obra que lhe for entregue é algo extraordinário, mesmo sabendo de todo o sofrimento que lhe seria sobreposto, nem assim desistiu nem assim desistiu. O Salvador permaneceu firme e confiante em sua missão. Está lá em Marcos, queria que alguém lesse. Marcos capítulo 9, verso 31. Amém. Quando Pedro e seus discípulos mais próximos tentou dissuadi-lo de ir para a cruz, Jesus repreendeu imediatamente. Está lá em Marcos, capítulo 8, verso 31 ao 33. Pedro, não entendendo o propósito, ele vai falar que Jesus não deveria ir para a cruz. A palavra determinação, no latim, significa determinare, tem o sentido de colocar limites em. Sempre que falava sobre seu sofrimento, Jesus deixava claro que após ao terceiro dia ressuscitaria. Ele não disse que ia acabar. Ele falava do sofrimento, vai falar, mas ao terceiro dia vai ser, ele vai falar, o templo vai ser destruído, mas em 3 dias vai ser reconstruído. O servo determinado sabia que o sepulcro não seria seu fim, limite. Na verdade, a morte foi limitada por ele, pois sua ressurreição venceu até a implacável morte. Eu queria falar um pouco a respeito de
de um jogador que eu admiro muito. Ele foi o Zico. E eu lembro, numa das histórias dele, ele vai contar que quando terminava o treino, ele falava que ele era, além de ser muito magrinho, muito ruim de bola. Quem imagina, né? E aí ele dizia que quando terminava o treino, todos os jogadores iam embora, comissão técnica, todo mundo ia embora e tinha que recolher a trave do lugar. E ele falou que ele pegava 2 camisas e botava no lugar, num determinado lugar, e ficava batendo falta e batendo escanteio, batendo falta, batendo falta, batendo falta, batendo falta, batendo falta. E aí, você vai ver, Zico, na década de 80, um dos maiores batedores de falta da história. Não só jogador brasileiro, como todo mundo da época do Paulo Marcelo fala que deveria ganhar a Copa do Mundo em 82, como no time... Num time aí de futebol aí. O Rafael tá botando até a língua para fora, não. E continua, né? E aí eu vou dizer para você, ele depois do treino ficava lá horas treinando, fora eles dizem que chega a ficar 8 a 9 horas treinando. E ele ficava além de 8 a 9 horas treinando, e ficava além para poder conseguir aprender a bater falta e conseguir fazer o que ele conseguiu fazer. Tudo isso é determinação. Se você quer ser, ninguém surge do nada, você precisa de um treinamento e determinação. Talvez você olhe para você e fale, pô, mas eu queria tanto fazer uma coisa, mas eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir. Se você determinar no teu coração e se dedicar, você vai ser o melhor dessa área. Você precisa se dedicar, precisa determinar. E aí eu lembro também de Billy Graham. Um dos livros de Billy Graham, quando eu li, eu fiquei encantado, um dos maiores, faleceu, né, ano passado, um dos maiores, com 96 anos, um dos maiores pregadores da América, e até ele conta num dos livros que ele chegou a visitar de corpo, ministrar a palavra, pregar a palavra, corpo presente, em mais de 158 países. E aí, ele vai contar num dos livros que ele falou que era convidado para pregar, mas ele só saía do quarto do hotel para ir ministrar a palavra, ou da onde ele está, poder ministrar a palavra, se ele conseguisse se convencer daquilo que ele ia pregar. E aí ele falava que pegava, muitas das vezes sozinho, porque a esposa ele tinha muitos filhos, às vezes a esposa estava naqueles afazeres, escola, aquela coisa toda, e ele pregava inteiro, e ele falou que pegava o espelho e ficava pregando para o espelho. Coisa de doido, né? Ficava pregando para o espelho. Enquanto ele não conseguisse se convencer daquilo ali, ele não saía para pregar. Só quando ele conseguia se convencer, aí ele ia pregar. Ele falava que era uma benção. Então, talvez você tenha aqui com o espelho que você quer aí. Mas um dia vai dar certo. Talvez você esteja igual Jesus. Qual o primeiro? Jesus pegou o metrô. Qual foi a primeira parada dele? Foi o deserto. Ninguém estava lá. A Bíblia diz que as feras estavam lá, tudo ao redor dele. Não tinha ninguém, não tinha holofote, não tinha nada de grandioso, mas Jesus estava lá. E aí, quem sabe você olha, não tem nada, só tem deserto. Mas é aí que Deus quer te treinar. Se você for determinado, você vai chegar lá. Vamos avançar. Exemplo de fidelidade. A fidelidade do servo do Senhor evidencia-se em sua obra, em sua ação. No Getsêmani, Jesus vai orar. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afaste de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, eu preciso entender que o momento que eu estou passando, momento de
treinamento em Deus, mas é um momento que eu mesmo sentindo dor, sendo provado, eu preciso ser aprovado, eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel ao meu Deus. Eu preciso entender que aquele é o momento para que a exaltação do Senhor na minha vida. E aí, eu vou citar, Judas, ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. A prata, naquela época, ela era um dinheiro que era utilizado para a compra de escravos. Jesus vai ser considerado ali como escravo. Mas Jesus vai nos ensinar que quando ele nos prova para serem aprovados, ele vai dizer que ele refina o homem como se refina o ouro. Ninguém dá glória a Deus, não? Você vale muito mais, meu irmão. Você vale ouro. Amém? Apesar de ter sido abandonado e rejeitado, chegando a exclamar... Alguém está entendendo a lição de hoje? Não dorme não, irmão. Senão não sou mais convidado. Apesar de ter sido abandonado e rejeitado, chegando a exclamar com alta voz, na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Está em Marcos capítulo 15, verso 34. Em momento algum, Jesus demonstrou o menor traço de infidelidade, ao contrário, ele se manteve fiel até a morte de cruz. Exemplo de humildade. A humildade de Cristo está patente em todo o Evangelho de Marcos, em seu relacionamento com Deus, com o próximo e com as condições mais simples, e nas mais importantes. Ele sempre deu uns exemplos de sujeição e obediência. Ele começou o seu ministério pregando o Evangelho do Reino de Deus na Galileia, um lugar desprezado pela autarquia judaica. Seus primeiros discípulos foram simples pescadores, ou seja, Jesus, ele não foi a lugares, eu vou primeiro a lugares grandes, não, ele foi nos lugares mais simples, tanto é que quando ele volta lá para a terra dele, ele vai tentar pregar, e o pessoal vai falar, tem alguma coisa boa de Nazaré? E aí a Bíblia vai dizer que ele não pôde fazer milagres lá por causa da incredulidade. E mesmo assim Jesus vai sair e vai continuar. Ei, não deixe a palavra contrária fazer você parar. Pessoas que param a caminhada, param o ministério, porque ouviu uma palavra não, aqui não, você não serve para nada. De repente Jesus ouviu isso. Você, carpinteiro, filho de carpinteiro, tem palavra de cura para mim? Quem sabe você ouviu uma palavra que te entristeceu, e você até caminhou, até parou. Ei, está na hora de levantar a cabeça, meu irmão. Deus te chamou para uma grande obra. Se alguém tentou parar a sua caminhada, levanta, continua, porque Deus tem muita coisa para a tua vida. E aí, uma outra coisa aqui. Ninguém queria falar com leprosos, até porque o leproso levítico tinha que ficar longe, fora da cidade, longe de todo mundo. Jesus vai lá e vai ter contato com leprosos, vai curar os leprosos, e não só curar os leprosos. E aí, deixa, você é um servo do Senhor, está aqui para aprender mais ainda, a ser mais servo ainda, a chegar à estatura que ele deu. E aí Jesus, ele vai não só falar para o servo ser curado, mas vai falar que o servo precisa ser salvo. E aí, continue pregando a salvação e a cura em Cristo Jesus. Jesus enfrentou uma bravia tempestade para libertar o homem possesso o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno andava nu, que arrancava as correntes, batia em todo mundo. E aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai pegar o barco, vai atravessar tudo aquilo. E aí eu queria até deixar para você algo muito interessante que eu separei nessa semana. Por quê? Jesus vai atravessar e vai até a aldeia dos Gadarenos. Quando ele vai à aldeia dos Gadarenos, aquele homem está possesso. E aquele homem vai tomar uma atitude que me deixou, como diz o Vinícius. Vinícius está aí? Vinícius não está não, está lá, né? O Vinícius fala, fiquei doido quando eu vi isso.
Fiquei maluco quando ouvi essa palavra. E quando eu peguei essa palavra, está em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Tá falando do endemoniado gadareno. Que a gente ouve muito, irmão, falar que uma das formas de crescermos na casa de Deus, na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, é através do nosso reconhecimento, que você é um simples pecador, miserável, e não pode fazer nada por você. E você reconhece que Jesus é tudo para você, Deus começa a mudar a tua história. E aí, nesse capítulo de Marcos, vai falar, 5 versos 5 vai falar a respeito do Nazareno. E aí eu tenho ainda 2 minutinhos, só para falar isso aqui. Vamos ler juntos. E chegando ao outro lado da margem do mar, a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, logo saiu ao seu encontro, e dentre os sepulcros, um homem possuído de espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Ninguém podia prender, nem concorrentes, pois haviam prendido muitas vezes, com grilhões e correntes, porém ele havia quebrado as correntes, destroçado em pedaços os grilhões. Ninguém tinha força para dominá-lo. Continuamente, de dia e de noite, andavam pelos sepulcros, saltando gritos e cortando-se com pedras. Aí no verso 6 vai dizer, antes de eu falar, ele se cortava, ele se lanhava, ele arrebentava correntes de grilhões, ele andava nu, ninguém dele. Mas no verso 6, irmãos, vai dizer que ao ver Jesus, vamos falar junto, ao ver Jesus, ao longe, correu, se prostrou e adorou. Eu fiquei pirado, eu falei, meu Deus, o que é isso? Às vezes o pastor fala no púlpito, irmãos, vamos adorar, e tem gente de olho aberto. Irmão, feche seus olhos, clama ao Senhor, vamos adorar, e tem gente no celular. Irmãos, vamos adorar, tem gente... Mas que o homem estava possesso de demônio, o homem estava nu, arrancando correntes, grilhões, fora de si, mas quando ele vê Jesus, ele se prostra e adora. Eu falei, meu Deus, o que eu preciso? Eu preciso adorar mais esse Deus, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso, para eu ser um servo fiel, eu preciso reconhecer esse Deus maravilhoso que está falando no livro de Marcos, eu preciso ser um verdadeiro adorador. Jesus vai falar para aquela mulher samaritana, ela vai perguntar, onde eu tenho que adorar? É aqui ou ali? É na religiosidade? Jesus vai falar, está procurando verdadeiros adoradores, e aquele demônio lá se prostrou e me adorou. Ele sabe que não tinha jeito mais para ele, não tinha mais esperança para ele, porque era demônio, mas o meu povo que está aqui nesse lugar clamando a Deus, pode adorar, e se ele adorar, eu vou mudar a história deles. Foi isso, buscando ao Senhor, o seu Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Se o demônio adorou, por que o meu povo não adora? Se o demônio reconheceu a minha soberania, por que o meu povo não reconhece? Eu falei, Senhor, precisamos mudar mais como homens de Deus, como mulheres de Deus, como servos de Deus, como filho, como pai, Senhor, chegarmos à estatura de servo, adorando e louvando ao teu santo nome. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria convidar o pastor Rafael aqui. O Levi está aí? Ô Levi, abençoa aqui o pastor Rafael, por favor. Irmão, adora a Deus aí. Se você entendeu a mensagem, eu fecharia os meus olhos, adorar o Senhor, eu começava a falar com Deus,
porque existe uma necessidade de eu e você reconhecermos oh meu Deus, Evangelho de servo. O endemoniado adorou. Eu preciso adorar. Oh Jesus. Às vezes saio na casa de Deus e estou equivocado. Para demônio me ensinar que eu tenho que adorar. Eu estou equivocado. Oh Jesus, eu preciso reconhecer. Oh Jesus, eu preciso entender. Tu me chamou, não foi para picuinha com o irmão. Tu não me chamaste, Senhor, para poder chegar num culto, assistir um culto e ir para casa. Não. Tu me chamaste para poder orar por um enfermo e ver curado. Porque Marcos vai falar, a palavra de Deus vai dizer que Marcos vai falar que Jesus é o Deus de já. Que onde Jesus entrava, alguma coisa acontecia, um milagre acontecia. E eu não posso pensar num Jesus só um figurante, não. Eu preciso pensar num Jesus que mudou a minha história. E precisa mudar a história da minha família. Eu não posso ver alguém, um parente meu, um amigo meu, alguém que eu conheça, ir a passos largos para o inferno e eu não faço nada. Pelo menos dobrar o meu joelho e orar pelo aquele homem eu preciso fazer. Pelo menos uma palavra eu preciso dar. Olhar e ver que ao meu redor, do meu lado, na minha igreja, tem pessoas que estão sofrendo. Tem pessoas que estão desempregadas. Talvez você não consiga um emprego para ele, mas você pega e olha o currículo dele. Quem sabe você não pode fazer grandes coisas, mas você pode juntar uma cesta básica ao irmão, tentar ajudar a pagar uma conta de luz, uma conta de água. Quem sabe você possa orar por ele, se você não tem condições de abençoar financeiramente, mas alguma coisa você tenha a fazer. Talvez você esteja aqui e a tua vida espiritual não esteja de acordo com aquilo que você deseja. Abre a boca, Deus. Abre a boca e começa a falar com o Senhor. O Deus da tua alma está nesse lugar. Os demônios adoraram. Abre a tua boca e adora o Senhor. Oh, labaço e enderebaço. Oh, abre a tua boca, fala com Deus aí. Fala, esse é o seu momento, essa é a sua hora. Se é a sua hora, Deus vai te dar estratégia para liberar perdão, estratégia para ser perdoado, para ser abençoado em nome de Jesus. Feche seus olhos. O amado sentiu aqui no coração da gente fazer uma canção. Estou combinando ajudar aqui, que tem tudo a ver com a lição que ele explanou aqui. Muito bem aplicada a lição. Vamos adorar o Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorriso de alegria e de eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória.
glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aplauda, adore, faça um barulho de louvor, mas não fique inerte à presença de Deus nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os servos do Senhor, erga sua mão, adore a Ele aí. Erga sua mão, quem é o servo do Senhor? Servo do Senhor. Digo para você nesta manhã, abrace o serviço. Porque Ele vos libertou da servidão, para que vivais e abraceis o serviço que lhes foi proposto nesta manhã. Louvado seja Deus. A celebração. Pastor Rafael com a palavra. Ô papai, semana que vem nós temos a Santa Ceia, tá? Então a nossa EBD da semana que vem é especialíssima. Obrigado, Diácono Alexandre, por se emprestar e ser canal de Deus aqui nessa manhã da vida do Alexandre. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ele falava ali e eu quase que interrompi, que eu amo interromper professor, né? Eu amo, porque tem que botar o professor assim, né? Daquela esticada, eu gosto. Mas hoje eu estava meio contido. Eu vou falar a verdade, eu sou surpreendente. Eu nem gosto muito de dar aula de escola dominical, eu gosto de assistir. Eu já falo tanto aqui, eu gosto de assistir. Mas é importante, de vez em quando eu estou aqui, dar uma aula ou outra. É relevante, é importante para o corpo. Mas eu gosto mesmo de ser aluno. E aí eu estava ali, doido para dar uma interrompida, mas não para perguntar, mas para... Ele falou, essa aula é sua. Não, é sua mesmo. E duas coisas que me saltaram à memória quando ele falava aqui é, primeiro, que quanto mais você trabalha, mais sorte você vai ter. Ele falava assim, teve maior sorte, porque sorte é o encontro entre talento, e aí você pode substituir a palavra talento ou agregar com sinônimos de capacitação, né? Então, a sorte, ela é um encontro de talento com oportunidade. A oportunidade sem o talento não vai te levar para lugar nenhum. A oportunidade não vai te levar para lugar nenhum. Mas quando essas duas coisas se cruzam, aí gera sorte. Então, quer ser abençoado, quer ter sorte na sua vida, se prepare, como ele falou aqui, porque a oportunidade vai surgir. Vai surgir. Vai surgir. E a outra coisa é que dom, as pessoas confundem talento e dom. Dom você já nasce com aquilo. A minha filha tem um dom musical, já está no sangue. Ela é afinadíssima, ela decora a música assim melhor do que eu, né? A gente fala lá em casa, puxou a mãe, graças a Deus, né? Porque eu só taquara rachada, eu faço uns berros aqui. Vocês acham, pastor, não canto nada, eu berro. Minha esposa canta, eu não. Minha esposa tem uma educação vocal, eu não tenho. Minha filha tá aqui, ó, tá aqui. Ela tem o dom, é dom, nasceu com isso. Talento não é dom. Talento a gente adquire ao longo da vida. E assim, falava-se disso ontem no workshop que eu estava, que talvez você não seja um Mozart que já nasceu com aquele dom de tocar piano, mas você pode ser um bom pianista.
se você aprender, tá aqui a Marcília que não me deixa mentir, não é isso, Marcília? A pessoa pode aprender ao longo da vida. Então tem coisas que, como ele falava aqui, talvez você não tenha nascido com aquela essência, mas você pode se preparar, você pode adquirir, porque Deus vai usar você tremendamente em muitas áreas nessa vida, em nome de Jesus. Sim, a história de Marcos, né? Barnabé e passou um dobrado ali, Paulo também, Marcos, mas tudo certo, cada um com o seu chamado. Bom, hoje à noite nós temos o nosso culto de celebração, 18h30 nós começamos, já está pregando aqui o pastor Rogério Amorim, que é o líder nacional do DINC. Pastor Rogério tem sempre uma mensagem maravilhosa, já pregou aqui algumas vezes que eu sei, e hoje vai estar aqui pregando a mensagem, compartilhando da palavra de Deus conosco, contando as suas experiências, e quem sabe hoje seja uma noite de vidas aceitarem Jesus aqui, não é? Aproveita, já que é o líder do DINC que vai estar aqui, te chamar a atenção disso, né? Importante que você acompanhe alguém aqui, não deixa só para o DINC, pegar a pessoa, levar, fazer uma ficha cadastral, fazer um acompanhamento, mas nós todos precisamos ser discipuladores. Vê alguém, mas já tem a pessoa de colete colado, não importa, vem aqui, cola nessa pessoa, dá um abraço, fala, eu estou orando por você, que bom, eu já fiz isso aí que você fez hoje, né? Eu estou com você, troca telefone, troca WhatsApp, tem muita gente que gosta, tem gente que é mais introvertida. Por exemplo, eu não vejo, vou falar de novo, não vejo minha mulher fazendo isso, que ela é introvertida, né? De vir aqui trocar telefone, mas vir aqui abraçar uma pessoa, pode fazer, todos nós podemos fazer, e aí você tem os seus níveis. Então, coloque-se à disposição de alguém que está aceitando Jesus de salvação nessa casa. Né? Então, conto com você aqui 18h30, vamos tentar começar o culto. Eu sempre dou uns minutinhos de tolerância, mas o nosso culto é 18h30, não é 19 horas, irmão. Então se programe para chegar às 18h30, tá bom? Amém? Pai de amor, de infinita bondade, graça e misericórdia, leva-nos em por esta mensagem, esta palavra, esta ministração de instrução que foi nos dada nesta manhã. Eu te agradeço pela vida do nosso professor, te agradeço pela vida do nosso superintendente, por todo o corpo docente desta igreja, por todo o corpo discente dessa igreja, e que em nome de Jesus nós possamos nos fortalecer como servo da palavra. Compartilhemos estes ensinamentos por onde quer que passemos. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos uma tarde de paz na tua presença, uma tarde de paz em família, que aquele que não tem família, o Senhor cumpra a tua palavra e faça habitar em família, e que possamos estar retornando aqui mais tarde, em teu querer, para cultuar o teu nome, guardados e protegidos pelos teus anjos em todo o nosso trajeto. Nós te agradecemos em o nome de Jesus, amém, e que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, seu amado Filho, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, e todos digam, vá em paz, Deus abençoe você.